Ramiro. Prossiga o seu raciocínio com relação a um Racing do Uruguai e um Corinthians, a estreia bem da meia boca do Corinthians, que ficou o quê? 20 dias treinando? 19 dias treinando só pra esse jogo. E aí não entregou muita coisa, né, Ramiro? E aí os treinadores costumam pedir aquele... preciso de mais tempo de treino, preciso de mais período de preparação, preciso de mais espaço entre jogos. E eu concordo que isso é interessante, mas quando isso acontece, o time parece que volta pior, né? O Corinthians vinha de uma sequência muito importante, veio de uma vitória contra a equipe do São Bernardo, bateu o Londrina, mas aí nessa disputa de Copa Sul-Americana acabou não conseguindo com tanta facilidade abrir o placar. Foi no segundo tempo, é bem verdade, e aí depois o time do Racing do Uruguai acaba empatando o jogo ainda no fim da partida, o que dificulta aí muito a situação do Corinthians no grupo, porque o Timão empatou contra o Racing e viu o Argentinos Júniors vencer a equipe do Nacional no Paraguai. Não foi nem na Argentina, não foi nem em Buenos Aires, foi no Paraguai. Então, uma situação bastante delicada, porque apesar de estarmos no começo dessa Copa Sul-Americana, é verdade, o Argentinos Júniors é a equipe mais difícil que o Corinthians pode enfrentar. E aí precisaria vencer, não só aqui no Brasil, mas também fora. Próximo jogo do Timão vai ser na terça-feira contra a equipe do Nacional do Paraguai na Neoquímica Arena. Depois, no dia 14, viaja a Neoquímica Arena para pegar também a equipe do Argentinos Júniors. Então, a situação dia 14 não, no dia 17. E aí vai ter essa situação muito delicada, porque não se sabe se de fato vai conseguir se classificar. Eu lembro a quem nos acompanha que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança direto às oitavas de final. Então, falando sobre um pouco mais este Corinthians, até eu vi uma ótima manchete planejada pelo Bruno Milhões, que é a seguinte, né? O Antônio Oliveira esqueceu a carteirinha e o Corinthians não passou na catraca da Sul-Americana. Isso é um fato, né? Porque o Antônio Oliveira... O senhor que estava se empolgando ontem nas redes sociais, quantos por cento de aproveitamento ele tem agora? Eu esqueci de refazer a conta, mas abaixou um pouquinho. O cara fez quantos jogos? Foram 14 ao todo. 14. Quase o mesmo que a Abel Ferreira, que Thiago Carpini. Aonde ele fez esses 12? Os 12, não, no Corinthians foram 10, agora são 10 agora e 4 no Cuiabá. 10 já no Corinthians? Fez 10 ontem, contando o amistoso contra o Londrina. São 9, né? Contando o amistoso, ficam 10. E são 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota nesse período. Então, o técnico Antônio Oliveira, que estava sem a carteirinha, né? Sem a carteirinha da licença Pro da UEFA. Ele não terminou ainda, né? A licença Pro. Não, ele terminou. Ele terminou. Já terminou, mas não recebeu a carteirinha Isso, ainda. Exatamente. Ele já na época que ele estava no Atlético Paranaense, ele ainda estava concluindo a licença Pro da UEFA. Isso. Quem assinou como técnico ontem? Ninguém? Foi o Bruno Lazzaroni. Foi ele que deu a coletiva, Isso. Né? Que inclusive é filho do Sebastião Lazzaroni, técnico da Copa. O Bruno Lazzaroni ele poderia ter forçado a expulsão dele pro... É verdade. Que aí Verdade. O Antônio Oliveira seria o auxiliar que daria a coletiva. É verdade. Caramba. Poderia ali no... não, mas o treinador, quando ele é expulso... Ele na Comebol é o auxiliar. Ah, é o auxiliar? Tá. Então, sei lá, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, tira a camisa, ué. Ficar sem camisa de braço cruzado do banco. E o detalhe é o seguinte, né? O Antônio Oliveira terminou essa licença Pro faz um tempo já. Mas ele não recebeu a carteirinha desde a época do Atlético Paranaense e do Cuiabá. Ele não tem essa carteirinha desde a época do Atlético Paranaense e do Cuiabá. FedEx faliu, né? Parou no meio do caminho aí. E então ele passou pelos mesmos problemas, no mesmo problema, na verdade, no Atlético Paranaense e do Cuiabá. Então, mas assim, não há nenhum problema. A expectativa é que essa carteirinha chegue logo em maio.